Irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Compartilhe a palavra de Deus, seja você também um evangelizador, seja sal para a terra e luz para esse mundo que vive nas trevas. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de Marcos capítulo 1, versículo do 40 ao 45. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tenho o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava lá fora em lugares desertos. E de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos meditar a palavra de Deus, aquilo que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo quer nos mostrar no dia de hoje, e de que forma que as suas palavras podem tocar os nossos corações. Meus irmãos, hoje, no Evangelho de hoje, nós vemos que um leproso se aproxima até Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tenho o poder de curar-me. Meus irmãos, é muito bom a gente refletir essa situação desse leproso na época de Jesus, porque essas pessoas eram consideradas impuras e elas eram colocadas para fora das cidades, eram marginalizadas e elas tinham que gritar impuro, impuro, para que ninguém pudesse tocá-los. Por isso, além da doença física que acabava com essas pessoas, elas tinham a doença da sociedade, que não queria o convívio com essas pessoas. E essas pessoas realmente viviam fora da cidade, ao lado, à margem. Ninguém se atrevia a chegar perto de um leproso, pelo risco que era muito grande de se contrair a doença. E nós vemos a audácia desse homem de se aproximar até Jesus, de ir até Jesus e pedir para que ele pudesse curar. Ele falou: Mestre, ele não falou: Mestre, me cura, por favor. Ele falou assim: Se tu queres. Ele sabia que Jesus tinha o poder para curá-lo, mas dependia da vontade de Jesus se aproximar, tocar aquele homem e curá-lo. E ele assim o fez. Pediu, falando a Jesus: Se tu queres, tu tens o poder de me curar-me. Ele sabia que Jesus podia tocar aquele homem, podia curar ele. Somente ele depositou toda a sua fé, toda a esperança em Cristo Jesus, para que ele pudesse ser purificado. E Jesus, cheio de compaixão, estende a mão e toca nele. E ele fala: Eu quero, fica curado. Meus irmãos, esse gesto de Jesus de tocar esse leproso para todo mundo significava que Jesus também tinha ficado impuro. As pessoas olhavam como que Jesus, com esse gesto, tocando aquele homem, por compaixão, por amor, por misericórdia, e vendo tamanha fé daquele homem, Jesus toca naquele homem. E no mesmo instante, ele fica curado. Mas Jesus pede, justamente por causa disso, para que as pessoas não saibam que ele tocou aquele homem com lepra, que ele não fale nada para ninguém, mas que ele vai se apresentar aos sacerdotes e pague aquilo, se apresente da forma que era para ser purificado. Mostrar para o sacerdote que ele havia sido purificado
que ele estava curado, porque assim era prescrito pela lei de Moisés. E ali ele novamente reentrava na sociedade. E, meus irmãos, nós vemos a graça de Deus agindo na vida desse homem. Esse homem desobedece Jesus, porque ele não se controla de guardar tamanho segredo, de tamanha graça. Esse homem que vivia às margens, vivia excluído das pessoas, não podiam tocá-los. Esse homem estava curado. E como não falar das maravilhas de Deus para todo mundo? Como não anunciar as maravilhas de Deus? Esse toque amoroso de Jesus torna aquele homem um anunciador do Evangelho, um anunciador da graça de Deus na vida dele. E ele novamente é inserido na sociedade. Jesus, quando toca nesse homem, ele assume as nossas dores, assume nossas angústias, assume os nossos sofrimentos. E ele quer sim. Esse homem com a lepra foi sábio, tinha muita fé, porque Jesus quer curar todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades, tudo aquilo que nos aflige. Mas nós temos que se aproximar de Jesus, nos colocarmos de joelho e suplicar: Cristo, se tu queres, cura-me onde me dói. Pode ser uma doença física, mas pode ser uma doença do Espírito. Que Deus possa curar o seu coração, para que você, assim como esse homem leproso curado foi purificado, anuncie a palavra de Deus a todos. Não guardemos essa graça de Deus só para nós. Anunciemos a maravilha que Cristo pode fazer na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.